3. Então, irmãos, vemos aqui que o rei Zedequias manda buscar Jeremias, que estava preso. Os soldados vão buscar Jeremias e traz até a presença do rei. Zedequias estava cansado, Zedequias estava cheio de dores, porque ele tinha levado 39 chibatadas. E Jeremias, ali naquele momento, o rei vira para Jeremias e pergunta a Jeremias: Jeremias, o que você tem a me dizer, Jeremias? Eu peço aos irmãos que agora abra suas Bíblias e vamos ver aqui em Jeremias 38, no capítulo 2, e diz Jeremias para o rei Zedequias assim: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada e a fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor. Essa cidade, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Ficamos aqui. Neste momento, o rei automaticamente vira as costas, porque ali, naquela sala de reuniões dentro do palácio, os príncipes já haviam falado uns com os outros, já com bronca e raiva de Jeremias, porque ele estava outra vez falando aquilo que eles não queriam ouvir. Lá atrás eles já tinham ouvido falar que eles iam vencer a guerra, e Jeremias volta a repetir a mesma coisa: Jeremias é preso, é solto, Jeremias é preso, é solto. Mas ele não deixou de falar a verdade, porque ele era um verdadeiro profeta, e Deus falava através de Jeremias. Então, vimos aí que automaticamente o rei Zedequias lava as mãos e entrega Jeremias aos soldados, aos príncipes. E Jeremias é levado aos empurrões, às forças, para o calabouço. Aqui diz calabouço, um poço. E Jeremias vai para esse poço que fica no átrio do palácio, que é o poço, que é uma prisão de Malquias. Jeremias vai para lá, eles levam Jeremias aos empurrões, e eles lançam Jeremias para dentro desse poço, sem dó, sem piedade. Queriam acabar com Jeremias, mas eles não sabiam que Deus estava com ele, porque se eles soubessem, eles já tinham ouvido a voz de Deus. Jeremias vai para esse poço, Jeremias fica atolado até o pescoço de lama. Irmãos, esse poço no palácio era um poço que na colheita, quando chovia, eles recolhiam as águas para aquele poço, para a reserva do palácio, para a falta de água na cidade. Mas já uns dias atrás já estava havendo nesta cidade já a fome, a falta do pão, e vimos que aquela lama representa o pecado, e a água, a purificação. Se aquele poço não havia água, só havia lama, era o perfil, era o retrato do que estava acontecendo em Jerusalém. Lama, pecado. E o profeta Jeremias vive verdadeiramente a profecia, porque ele está atolado de lama até o pescoço. E Deus estava por aqui com o povo daquela cidade, com Zedequias. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que muitas das vezes você pode estar sentindo no fundo de um poço, você pode estar sentindo que está machucado, magoado por um passado, por um momento que você está vivendo.
Mas se nesse momento que você está sentindo no fundo do poço, se você buscar verdadeiramente a Deus, não blasfemar. Jeremias estava no fundo do poço, Jeremias estava sofrendo, mas ele, em momento algum, Jeremias deixou de louvar o nome do Senhor. Eu digo para você, se você estiver no fundo do poço, sentir que está no fundo do poço, irmão, ora a Deus, peça a Deus discernimento, ajoelha, fala com Deus, e os teus problemas serão resolvidos. Porque muitas vezes Deus bate a porta e você não quer abrir a porta, porque diz a palavra do Senhor que eis que chego à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei. Deus toca no seu coração, você sente que sua vida tem que ser mudada, mas para isso você tem que ter um esforço, você tem que buscar a Deus, e nesse momento Deus bate a porta do seu coração e você abre a porta, porque o inimigo não faz isso. O inimigo, ele não bate a porta. O inimigo ele entra e bate o pé à porta, ele derruba e entra na sua vida para destruir, porque o diabo vem para destruir, para dar cabo da vida das pessoas, principalmente quando ele começa a imaginar que você vai largar o mundo e vai trilhar o caminho de Deus. Porque o que é? Ele está colhendo. Quanto mais ele tiver para o lado dele, para depois ele amassar e triturar, ele vai ficar feliz. Então, irmãos, se você neste momento está em casa, está sofrendo, está se sentindo no fundo do poço, ora a Deus. Eu não sei orar, eu nunca fui à igreja. Então, procure, vá. Certeza que próximo da sua casa, em algum lugar, você vai encontrar ou um pastor ou um missionário, uma igreja, e você vai para a casa do Senhor, fala com o dirigente da igreja, ou com o pastor ou com a pastora, fala: olha, eu quero aceitar Jesus. Mas eu agora falo para você que está agora assistindo esta pregação, Deus é maravilhoso. Coloca agora a mão no seu coração, feche os seus olhos agora e repita essas palavras: Papai do céu, escreva o meu nome no livro da vida. Muito bem, irmão. Agora, continuamos agora aqui, onde Jeremias estava dentro do poço. E Jeremias começa a chorar. Jeremias começa a lamentar. Jeremias começa a orar e louvar o nome do Senhor. Jeremias olha para cima, só vê aquele buraquinho fundo. E Jeremias louva o Senhor. Jeremias fala: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jeremias louva o Senhor. E Jeremias, irmãos, ali contrito com Deus, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, Jeremias dizia: santo, santo, santo é o seu nome, Criador dos céus e da terra, meu Pai amado, meu Pai querido, eu te amo. E essas palavras, pelo buraco daquela cisterna, pela madrugada, vai bairando sobre o pátio, sobre os corredores do palácio, e chega até uma janela, o qual havia para ali um quarto, onde vivia ali um homem chamado Ebed-Meleque, eunuco. Este homem cuidava das virgens. Ebed-Meleque era um homem, era um ímpio. Ebed-Meleque, ele cultuava um deus chamado Moloque. Esse deus que era um gigantesco deus de bronze, que eles faziam naquela época, um bicho, um monstro, uma cabeça grande, cabeça de pássaro, uma mistura que não se sabe dizer. E esse deus que eles cultuavam, Moloque, eles sacrificavam as crianças, colocavam as crianças eram sacrificadas para esse deus.
Esse homem era um coração de pedra, esse homem cultuava outro Deus. Mas o nosso Papai do Céu querido usa justamente Ebed-Meleque para levar a mensagem ao rei. Deus poderia ter escolhido outro para levar essa mensagem, mas não, toca no coração de Ebed-Meleque. E ele não consegue dormir, ele vira para cá, vira para lá. Ebed-Meleque não consegue e está ouvindo. E as palavras vão entrando no coração. Ebed-Meleque começa a transformar aquele coração de pedra, começa a transformar num coração de carne. Ebed-Meleque começa a sentir algo diferente, porque Deus estava usando ele. Não quero entender, irmãos. Não quero entender. Deus, quando Deus tem que salvar um filho, quando Deus tem que agir, Ele usa o ímpio. E vemos ali que aquele coração de pedra transforma num coração bondoso. E Ebed-Meleque mal termina de amanhecer o dia, a cabeça dele estava com todas aquelas palavras, aqueles clamores, das lamentações de Jeremias a favor da cidade, porque Jeremias não queria que a cidade fosse destruída, não queria que o povo morresse. E nem Deus, porque aí está, Deus tinha enviado Jeremias justamente para isso. Ebed-Meleque, irmãos, chega até o rei Zedequias. Naquela época, para falar com o rei não era assim, chegando e falando, principalmente ele que era um empregado. Mas ele naquele momento estava tomado pela força de Deus. Ele entra naquele momento que o rei estava aflito, andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro, porque ele estava preocupado com aquilo tudo que estava acontecendo. Não sei se ele também ouviu as lamentações de Jeremias. Só sei dizer que neste momento Eunuco vira para Zedequias e diz para Zedequias: Senhor, Senhor. E o rei: mas o que você está fazendo aqui? Mas o que você quer falar comigo? Mas como é que você entra aqui para falar assim? Isso porque tinha que haver uma permissão, tinha que haver uma forma de entrar para falar com o rei, não era assim? Mas ele já não estava nem preocupando com ele. De repente o rei poderia até pegar naquela atitude, poderia até prender Eunuco, poderia até destruir o Eunuco por causa disso. Assim eram as leis daquela época. Não era fácil dirigir a palavra ao rei, mas ele estava tomado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E ele vai e fala: Senhor, aquele homem está no fundo do poço, Jeremias vai morrer lá. Já havia fome na cidade, então, portanto, ele vai morrer dentro do poço. E o coração do rei é tomado pelas palavras do eunuco. Então o rei vira para o eunuco e diz: então vá, leva 30 homens consigo e tira Jeremias do poço. Eu creio, irmãos, sinto que naquele momento foi um momento de alegria para o eunuco, porque ele já estava tendo um carinho, um amor pela vida daquele homem, pela vida de Jeremias. E ele sai todo alegre, reúne os soldados e vai por dentro do palácio ao encontro para tirar Jeremias de lá. Ele passa pela tesouraria do palácio e recolhe os trapos velhos, uns paninhos que estavam lá. Isso gera o coração dele a ser tocado, porque ia tirar com muito cuidado e carinho, não da forma que ele foi jogado. E aqueles paninhos eram para colocar embaixo do braço de Jeremias, o qual ele seria puxado pelas cordas para não ser magoado. Jeremias sai de dentro do poço, todo machucado, todo ensanguentado, de lama do pescoço para baixo, porque ele tinha que profetizar mais uma vez para o rei que Deus estava por aqui com o povo e que a cidade ia ser destruída. Irmãos, e Jeremias vem para o encontro do rei para falar com o rei.